Rose Mother, Stephen King. Narração: Dani Bernardo. Capítulo 3. A Arraia Gigante. 4. Enquanto Rose fazia compras no supermercado, Norma Daniels estava deitado de cueca numa cama do Whitestone Hotel, fumando um cigarro, olhos fixos no teto. Pegara o hábito de fumar como muitos outros rapazes, pescando cigarros dos maços de pau-mal do pai, conformado de apanhar se fosse pego, pensando nessa possibilidade como uma troca justa pelo status que se ganhava ao ser visto no centro da cidade, na esquina de State com Rota 49, apoiado num poste do lado de fora da drogaria Abreville e do correio, perfeitamente à vontade, com a gola da jaqueta puxada para cima e o cigarro pendendo do lábio inferior. Que loucura, meu bem! Sou um sujeito realmente bacana. Quando os amigos passavam em seus velhos carros, como poderiam saber que você pescara a guimba do maço na cômoda do velho? Ou que é a única vez em que reunira coragem suficiente para comprar um maço? O velho Gregory bufara e lhe dissera para voltar quando tivesse bigode. Fumar fora uma grande coisa aos 15 anos. Uma grande coisa realmente. Algo que compensara tudo o que não pudera ter. Um carro, por exemplo. Mesmo um calhambeque como os que os seus amigos dirigiam. Carros com plástico branco à volta dos faróis. E para-choques presos com fios de arame de amarrar fardo de feno. E aos 16 anos já estava viciado. 2 maços por dia. Uma autêntica chaminé já pela manhã. 3 anos depois de se casar com Rose, toda a família dela, pai, mãe, irmão de 16 anos, tinha sido morta naquela mesma Rota 49. Vinham voltando de uma tarde de natação em Fallows Quarry, quando um caminhão de cascalho atravessou a estrada e varreu-os como moscas no vidro de uma janela. A cabeça decapitada do velho McLendon fora encontrada em uma vala a uns 30 metros do desastre. A boca aberta e um generoso borrifo de cocô de corvo no olho. Naquela época, Daniels era policial, e policiais ouvem essas coisas. Tais fatos não tinham perturbado Daniels nem um pouco. Na verdade, ficara encantado com o acidente. Tanto quanto lhe dizia a respeito. O velho e ruidoso patife tinha tido exatamente o que merecia. McLendon era dado a fazer perguntas à filha que não eram da sua conta. Rose não era mais filha de McLendon, afinal de contas. Não aos olhos da lei, pelo menos. Aos olhos da lei ela se tornara a esposa de Norman Daniels. Deu uma profunda tragada num cigarro, soprou 3 anéis de fumaça e observou-os flutuarem em direção ao teto numa fileira. Do lado de fora, o tráfego sinalizava e buzinava. Estava ali só meio-dia e já odiava aquela cidade. Era grande demais. Tinha muitos esconderijos. Não que isso importasse, porque as coisas estavam bem nos trilhos. E em breve uma parede de tijolos muito dura e muito pesada cairia sobre a filhinha fujona de Greg McLendon, Rose. No funeral dos McLendon, jogada tripla com mais ou menos todo mundo em Iberville comparecendo, Daniels começara a tossir e fora incapaz de parar. Pessoas se viraram para olhá-lo. A ele que detestava mais esse tipo de olhar do que praticamente tudo. Com o rosto vermelho, furioso ante o constrangimento, mas mesmo assim capaz de parar de tossir, Daniels passou bruscamente por uma jovem esposa que soluçava e correu para fora da igreja com uma das mãos cobrindo inutilmente a boca. Ficou do lado de fora, tossindo tanto que no início teve que se curvar e pôr as mãos nos joelhos para não desmaiar.
olhando através dos olhos cheios d'água para diversas outras pessoas que tinham saído para um cigarro. 3 homens e 2 mulheres que não conseguiam ficar de cara limpa nem por uma desprezível meia hora da cerimônia fúnebre. E subitamente decidiu parar de fumar. Assim, de repente. Sabia que o acesso de tosse podia ter sido causado por suas habituais alergias de verão, mas não tinha importância. Era a porra de um hábito idiota. Talvez o mais idiota do planeta. E jamais permitiria que algum médico legista escrevesse Palmaus como causa da morte em seu atestado de óbito. No dia em que chegara em casa e vira que Rose se fora, na verdade, na noite em que descobrira que o cartão do banco desaparecera e que não podia mais deixar de encarar o que tinha de ser encarado, descera à loja 24 no início da colina e comprar o primeiro maço de cigarros em 11 anos. Voltar à sua velha marca como um assassino voltando à cena do crime. Em Hoc Signo Vinces estava escrito em cada maço vermelho sangue. Com este sinal vencerás, segundo seu velho, que vencera sua mãe em discussões de cozinha. Mas não muito mais do que isso, tanto quanto Norman percebera. A tragada inicial o deixara tonto, e quando terminara o primeiro cigarro, fumando-o até que virasse uma guimba, estava certo de que ia vomitar, desmaiar ou ter um ataque do coração. Talvez os 3 ao mesmo tempo, mas agora ali estava ele, de volta aos 2 maços por dia, e com a mesma velha tosse vinda do fundo do pulmão ao sair da cama de manhã. Era como se nunca tivesse estado longe dela, mas tudo bem. Vinha passando por uma experiência de vida muito estressante, como aqueles psicólogos nojentos gostavam de dizer. E quando as pessoas passavam por tais experiências, geralmente voltavam a seus velhos hábitos. Hábitos, especialmente os maus, como fumar e beber, eram muletas, diziam as pessoas. E daí? Se você mancava, o que havia de errado em usar muleta? Depois que tivesse cuidado de Rose, certificando-se de que, se houvesse um divórcio informal, seria em seus termos, pode-se dizer, ele atiraria fora as muletas, dessa vez para sempre. Norman virou a cabeça e olhou pela janela. Ainda não estava escuro, mas perto disso. De qualquer forma, perto o suficiente para que já fosse andando. Não queria chegar atrasado a seu encontro. Esmagou o cigarro no cinzeiro atulhado sobre a mesinha de cabeceira ao lado do telefone. Retirou os pés da cama e começou a se vestir. Não havia pressa. Isso era o melhor. Tinha todos aqueles dias de folga acumulados. E o capitão Hardway não fora nem um pouco pão duro em dá-los quando ele pediu. Havia 2 motivos para aquilo, concluiu Norman. Primeiro, os jornais e a estação de TV tinham feito dele o assunto quente do mês. Segundo, o capitão Hardway não gostava dele. Por 2 vezes colocara a corregedoria de polícia atrás dele, devido às alegações de uso excessivo de força. E sem dúvida nenhuma ficaria contente de livrar-se dele por algum tempo. Esta noite, sua vaca, murmurou Norma ao descer de elevador, acompanhado apenas de seu reflexo no gasto e velho espelho do fundo. Esta noite, se eu tiver sorte. E eu me sinto com sorte. Havia uma fila de táxis parados num meio-fio, mas Daniels passou por eles. Motoristas de táxi mantinham registros e às vezes lembravam-se dos rostos. Não, viajaria de ônibus novamente. Um ônibus da cidade desta vez. Caminhou vivamente em direção ao ponto de ônibus na esquina, cogitando se estaria se enganando quanto à impressão de sorte. E chegou à conclusão de que não.
Estava perto, sabia. E sabia porque reencontrara seu caminho para dentro da cabeça dela. O ônibus, o que fazia a rota linha verde, apareceu na esquina e rodou até onde Norman estava parado. Ele subiu, pagou sua passagem, sentou-se na parte de trás. Não tinha que ser Rose aquela noite, que alívio! E olhou pelas janelas as ruas que passavam. Letreiros de bar, letreiros de restaurantes. Deli, cerveja, pizza em fatias, moça e sexy topless. Você não pertence a isso, Rose, pensou ele enquanto o ônibus passava pela janela de um restaurante chamado Pop's Kitchen. Carne estritamente de Kansas City, dizia o letreiro a neon vermelho sangue na vitrine. Você não pertence a isso, mas tudo bem, porque agora eu estou aqui. Vim levar você para casa. Vim levar você para algum lugar. Os labirintos de neon e o céu de veludo que escurecia o fizeram pensar nos bons velhos dias em que a vida não parecera tão esquisita e, de certo modo, claustrofóbica, como as paredes de um quarto que fica cada vez menor, fechando-se lentamente sobre você. Quando o neon surgia, a diversão começava. Pelo menos era assim na época de seus relativamente não complicados 20 anos. Você achava um lugar onde o neon era brilhante e entrava nele. Tais dias haviam passado, mas a maioria dos policiais, a maioria dos bons policiais, lembrava como entrar por trás do neon e cavalgar a escória. Um policial que não soubesse fazer essas coisas não durava muito. Vinha observando as placas de rua e achava que devia estar próximo da Rua Carolina agora. Levantou-se, foi até a frente do ônibus e ficou lá se segurando no apoio. Quando o ônibus parou na esquina e as portas se abriram, ele desceu os degraus e esgueirou-se para a escuridão sem dizer uma palavra. Compraram um mapa com as ruas da cidade na banca do hotel. $6,50, um absurdo. Mas o custo de pedir informações sobre o rumo certo podia ser maior ainda. As pessoas lembravam com facilidade de gente que lhes pediam informação. Às vezes lembravam isso até 5 anos depois. Era surpreendente, mas verdadeiro. Portanto, era melhor não perguntar. No caso de algo acontecer, algo ruim, provavelmente nada aconteceria de ruim, mas cuidar dos seus problemas com precaução era sempre a melhor regra a seguir. Segundo o mapa, a Rua Carolina cruzava com a Baldry Place a uns 4 quarteirões a oeste do ponto do ônibus. Um bom passeiozinho em uma noite tépida. Baldry Place era onde o judeuzinho da ajuda aos viajantes morava. Daniels caminhou lentamente, na verdade só passeando, com as mãos nos bolsos. Sua expressão era distraída e levemente entorpecida, não sugerindo nem um pouco que seus sentidos estavam em alerta amarelo. Catalogava cada carro que passava, cada pedestre, procurando especialmente alguém que parecia estar olhando especificamente para ele. Vendo-o, não havia ninguém, e isso era bom. Quando ele chegou à casa de tambor, e era uma casa, não um apartamento, outra vantagem, passou por ela 2 vezes, observando o carro no caminho que conduzia à garagem e a luz na janela de baixo, na frente. Janela da sala. As cortinas pesadas estavam abertas, mas as transparentes fechadas. Através delas, Norman podia ver um suave borrão colorido que devia ser a televisão. Tambor estava acordado. Tambor estava em casa. Tambor via uma televisãozinha
e talvez mastigasse uma ou duas cenouras antes de ir para a estação de ônibus, onde tentaria ajudar outras mulheres estúpidas demais para merecerem ajuda, ou muito ruins. Tambor não usava aliança e estava parecendo uma bicha enrustida para Norman. Porém, mais vale a pena prevenir do que remediar. Ele foi até a entrada de automóvel e olhou para dentro do Ford de 4 ou 5 anos de idade de Tambor, procurando por alguma coisa que pudesse sugerir que o homem não vivia sozinho. Não viu nada de alarmante. Satisfeito, olhou novamente para um lado e outro da rua residencial e não viu ninguém. Mas você não tem uma máscara, pensou. Não tem nem mesmo uma meia de nylon para enfiar na cabeça, tem, Norm? Não, não tinha. Esqueceu, não é? Bem, na verdade, não. Não mesmo. Achava que, quando o sol surgisse no dia seguinte, haveria menos um judeuzinho urbano no mundo, porque às vezes aconteciam coisas ruins, mesmo em simpáticos bairros residenciais como aquele. Às vezes tem gente que invade, crioulos e drogados na maior parte, é claro, e o velho jogo continua. Duro, mas verdadeiro. A merda acontece, como diziam as camisetas e os adesivos nos para-choques. E às vezes, por mais difícil que fosse de se acreditar, acontecia às pessoas certas em vez de ocorrer às pessoas erradas. Judeuzinhos leitores do Právida, que ajudavam esposas a fugirem dos maridos, por exemplo. Não se podia simplesmente aguentar um negócio desses. Assim não havia jeito de se governar uma sociedade. Se todos agissem desse modo, não haveria sequer uma sociedade. No entanto, era um comportamento extremamente difundido, porque a maioria dos corações moles escapava impune. Contudo, a maioria dos corações moles não tinham cometido o erro de ajudar a mulher de Norman. E aquele homem tinha. Norman sabia disso do mesmo modo que conhecia seu próprio nome. Aquele homem a ajudara. Subiu os degraus, deu mais uma rápida olhada em torno e tocou a campainha. Esperou. Depois tocou de novo. Agora suas orelhas, já treinadas para apreenderem o mínimo ruído, captaram o som dos pés que se aproximavam. Não cleque, 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 e sim wish, wish, wish. Tambor usando meias, que confortável. Já vou, gritou ele. A porta se abriu. Tambor olhou para Norman, os grandes olhos nadando por trás dos óculos de aro de tartaruga. Posso ajudá-lo? Disse. Sua camisa estava desbotada e para fora da calça, cobrindo uma camiseta regata do mesmo estilo que o próprio Norman usava. E de repente isso foi demais. De repente isso foi a última gota. A gota que fraturava a espinha do dromedário. E Norman ficou louco de raiva. Um homem como aquele usando uma camiseta como a sua. A camiseta de um homem branco. Acho que pode, disse. E algo em seu rosto ou em sua voz, talvez em ambos, deve ter alarmado Slowick, porque seus olhos castanhos se arregalaram e ele começou a recuar, a mão movendo-se para a porta, provavelmente querendo batê-la na cara de Norman. Se era isso, foi tarde demais. Norman moveu-se rapidamente, pegando os lados da camisa dele e empurrando-o novamente para dentro de casa. Então ergueu um pé e fechou a porta atrás de si, sentindo-se tão gracioso quanto Gene Kelly no musical da MGM. Acho que pode, repetiu. Espero para o seu próprio bem que possa. Vou lhe fazer algumas perguntas, Tambor. Boas perguntas. E é melhor rezar para seu Deus de judeu de nariz grande, para que possa dar boas respostas.
Saia daqui! Gritou Slowick. Ou eu chamo a polícia. Diante daquilo, Norma Daniels deu uma boa risada e então fez Slowick rodopiar, torcendo-lhe o pulso esquerdo, até que este tocasse sua ossuda clavícula esquerda. Slowick começou a gritar. Norma estendeu a mão para as pernas dele e agarrou-lhe os testículos. Pare, disse. Pare agora mesmo, ou vou arrancar suas bolas como uvas. Vai ouvir o barulho. Tambor parou. Arquejava, deixando escapar um ocasional gemido sufocado. Mas Norma podia aguentar isso. Puxou o tambor de volta à sala, onde usou o controle remoto que encontrou sobre uma mesinha para aumentar a televisão. Fez seu novo camarada entrar na cozinha, segurando-lhe os braços por trás, e soltou-o. Fique junto da geladeira, disse. Quero ver seu traseiro e sua clavícula bem grudados nela. E se você se mover daí 1 centímetro que seja, rasgo sua boca fora. Sacou? Sim, disse Tambor. Quem é você? Ainda parecia com Tambor, o amigo de Bambi. Mas agora começava a parecer com a porra da coruja Woodsy. Irv Erlevin, do noticiário da NBC, disse Norman. É assim que eu passo o meu dia de folga. Começou a abrir as gavetas ao longo do balcão, mantendo um olho em Tambor ao fazê-lo. Não achava que o velho Tembe ia fugir, mas bem que poderia. Depois que as pessoas ultrapassavam um determinado nível de medo, tornavam-se tão imprevisíveis como ciclones. O quê? Não sei o quê. Você não tem que saber o quê, disse Norman. Essa é a beleza da coisa, Tembe. Não tem que saber porra nenhuma, a não ser as respostas a umas poucas perguntas muito simples. Todo o resto pode deixar comigo. Sou um profissional. Pense em mim como alguém que resolve o problema. Achou que estava procurando na quinta e última gaveta. 2 luvas de forno com desenho de flores. Que bonitinho. Exatamente o que o bem-vestido judeuzinho gostaria de usar quando tirasse sua pequena caçarola de comida de judeu de seu pequeno forno de judeu. Norma vestiu-as e então esfregou rapidamente os puxadores das gavetas para apagar quaisquer impressões digitais que pudesse ter deixado. Depois forçou o Tambor a voltar à sala, onde pegou o controle remoto e limpou rapidamente na parte da frente de sua camisa. Vamos ter um pequeno tete-a-tete aqui, Tambor, disse Norman. Sua garganta se espessara. A voz que saía quase não soava humana, mesmo para seu dono. Norman não ficou muito surpreso ao descobrir em si uma furiosa ereção. Atirou o controle remoto no sofá e voltou-se para Slowick, que permanecia em pé com os ombros caídos e as lágrimas brotando debaixo dos grossos óculos de aro de tartaruga. Ali em pé, com aquela camiseta de homem branco. Vou falar com você de perto, bem de perto. Acredita nisso? É melhor acreditar, Tem. É melhor, porra. Por favor, gemeu Slowick. Ergueu suas mãos trêmulas para Norman. Por favor, não me machuque. Pegou o homem errado. Seja lá quem você quer, não sou eu. Não posso ajudá-lo. No final, porém, Slowick ajudou um bocado. Naquele ponto já estavam na adega, porque Norman tinha começado a morder, e nem mesmo a TV ligada no máximo do volume teria abafado completamente os gritos do homem. Mas, com gritos ou não, ele ajudara um bocado. Quando as festividades terminaram, Norma encontrou os sacos de lixo debaixo da pia da cozinha. Num deles, colocou as luvas de forno e sua própria camisa
que já não podia ser usada em público. Levaria o saco e se livraria dele mais tarde. No andar de cima, no quarto de tambor, encontrou apenas uma peça de roupa que chegava perto de cobrir seu próprio torso, mais largo, um moletom largo e desbotado do Chicago Bulls. Norma o colocou na cama. Depois foi até o banheiro de tambor e abriu o chuveiro. Enquanto esperava que a água esquentasse, procurou no armáriozinho de remédios um vidro de analgésico e tomou 4 comprimidos. Seus dentes doíam e seus maxilares estavam doloridos. Toda a metade inferior de seu rosto estava coberta de sangue, cabelo e pedacinhos de pele. Entrou no chuveiro e pegou o sabonete de tambor, lembrando a si mesmo de jogá-lo no saco também. Na verdade, não sabia o quanto seriam úteis essas precauções. Por que não fazia ideia de quanta evidência poderia ter deixado para a polícia técnica no subsolo? Tinha entrado em órbita por algum tempo. Enquanto lavava o cabelo, começou a cantar. Errante Rose, errante Rose, ninguém conhece, selvagem e soprada pelo vento. Foi como cresceu. Quem pode agarrar uma Rose errante? Desligou o chuveiro, saiu do box e olhou a própria imagem tênue e fantasmagórica no espelho acima da pia, embaçado pelo vapor. Eu posso, disse categoricamente. Eu posso. 5. Bill Steiner estava levantando a mão desimpedida para bater na porta de novo, amaldiçoando mentalmente seu nervosismo. Não era um homem que habitualmente ficasse nervoso com as mulheres, quando ela respondeu: Já vou, só um segundo, estou indo. Não parecia aborrecida. Graças a Deus. Portanto, talvez não a tivesse arrancado do banheiro. De qualquer forma, que diabo estou fazendo aqui? Perguntou a si mesmo de novo, enquanto os passos se aproximavam da porta. Era como a cena de uma comédia romântica requentada, uma que nem mesmo Tom Hanks poderia melhorar. Talvez fosse verdade, mas não mudava o fato de que a mulher que entrara na loja na semana passada alojara-se firme em sua mente. E, em vez de ir desaparecendo à medida que os dias passavam, seu efeito sobre ele parecia ser cumulativo. 2 coisas eram certas. Era a primeira vez em sua vida que levava flores para uma mulher que não conhecia e não se sentia tão nervoso por convidar alguém para o encontro desde os 16 anos de idade. Quando os passos chegaram perto da porta, Bill viu que uma das grandes margaridas estavam prestes a cair do buquê. Fez uma arrumação apressada, enquanto a porta se abria, e quando ergueu os olhos, viu a mulher que trocara o diamante falso por uma obra de arte ruim ali em pé, com um olhar assassino e uma lata do que parecia salada de frutas levantada acima da cabeça. Ela parecia congelada entre o desejo de golpear de antemão e a percepção de sua mente em luta de que aquela não era a pessoa que esperava. Posteriormente, Bill pensou que aquele foi um dos momentos mais exóticos de sua vida. Os dois ficaram se olhando pelo vão da porta do apartamento onde Rose morava, em um segundo andar na rua Tremont. Bill, com seu buquê de flores do campo da loja 2 portas ao lado, na Avenida Hitchens, ela com sua lata de 1 quilo levantada acima da cabeça. E embora a pausa não pudesse ter durado mais de 2 ou 3 segundos, pareceu longa demais a ele. Era certamente longa o suficiente para que percebesse algo deprimente, assustador, perturbador, surpreendente e maravilhoso. Vê-la não mudava as coisas, como esperara que fizesse. Ao contrário,
tornava-as pior. Não era bonita, não a versão de beleza da mídia, mas era bonita para ele. A aparência de seus lábios e a linha de seu maxilar, por alguma razão, quase faziam o coração dele parar. E a inclinação felina de seus olhos cinza azulados o deixava fraco. Sentia o sangue muito agitado e as faces muito quentes. Sabia perfeitamente o que tais sinais indicavam e ressentiu-se com eles, ainda que o cativassem. Estendeu as flores para ela, sorrindo esperançoso, mas sem perder de vista a lata erguida. Trégua? Disse. 6. O convite de Bill para jantar acompanhou tão rapidamente a percepção de Rosie de que ele não era Norman, que a surpresa a fez aceitá-lo. Supôs que o puro alívio também desempenhara uma parte nisso. Só quando já estava sentada ao lado dele no carro é que prática sensata, deixada muito de lado ultimamente, apareceu e lhe perguntou o que fazia. Saindo com um homem muito mais jovem, desconhecido. Será que era maluca? Havia um verdadeiro terror nessas perguntas, mas Rose reconheceu nelas mera camuflagem. A pergunta principal era tão horrorizante que Prática Sensata não ousou perguntar, mesmo de seu lugar no interior da cabeça de Rose. E se Norman te pegar? Era a pergunta principal. E se Norma a pegasse jantando com outro homem? Um homem mais jovem e bonito. O fato de que Norma estava a 1.200 quilômetros a leste não fazia diferença para a prática sensata que, na verdade, não era prática e sensata, apenas amedrontada e confusa. Entretanto, Norma não era a única questão. Rose não estivera sozinha com nenhum homem, exceto o marido, em toda a sua vida. E naquele momento suas emoções eram um emaranhado maravilhoso. Jantar com ele? Ah, claro, certo. Sua garganta estreitara-se até o tamanho de um furo de alfinete. E seu estômago espumava como uma máquina de lavar roupa. Se ele estivesse usando algo mais formal do que jeans limpos e desbotados e uma camisa social, ou se tivesse olhado com a mínima dúvida a despretensiosa combinação de saia suéter de Rose, ela teria dito não. E se o lugar que a levara lhe tivesse dado a impressão de muito difícil? Era a única palavra em que pôde pensar. Achava que nem conseguiria ter saído do buíque dele. Mas o restaurante parecia mais acolhedor do que ameaçador. Uma fachada brilhante iluminada chamada Pop's Kitchen, com ventiladores de teto e toalhas de xadrez vermelho e branco sobre mesas rústicas e sólidas. Segundo o letreiro a neon na vitrine, o Pop's Kitchen servia carne estritamente de Kansas City. Os garçons eram todos cavalheiros idosos, usando sapatos pretos e longos aventais amarrados sob as axilas. A Rose pareciam vestidos brancos de cintura alta. As pessoas que comiam às mesas pareciam com ela e Bill. Bom, de qualquer forma com Bill. Gente de classe média, renda média, usando roupas informais. Rose achou o restaurante animado e aberto, o tipo do lugar onde se respirava. Talvez, mas não parecem com você, sua mente sussurrou. E não vá achando que sim, Rose. Eles dão a impressão de serem autoconfiantes, felizes. E a maioria deles parece estar à vontade aqui. Você não dá essa impressão. Nem nunca dará. Ficou muitos anos com Norman, muitos anos sentada no canto vomitando no avental. Esqueceu como as pessoas são e sobre o que conversam, se é que já soube. Se tentar ser como essa gente,
Se chegar mesmo a sonhar que pode ser como essa gente, vai é ter um coração partido. Seria verdade. Era aterrorizante pensar que isso fosse possível, pois parte dela estava feliz. Feliz de que Bill Steiner tivesse ido vê-la. Feliz de que lhe trouxesse flores. Feliz de que a convidasse para jantar. Não tinha a mínima ideia do que sentia por ele, mas ter sido convidada para sair. Aquilo a fazia sentir-se jovem e cheia de magia. Não conseguia evitá-lo. Vá em frente. Sinta-se feliz, disse Norman. Sussurrara as palavras em seu ouvido enquanto ela e Bill passavam pela porta do Pop's Kitchen. Palavras tão próximas e verdadeiras que era quase como se tivesse cruzado com os dois. Aproveite enquanto pode, porque mais tarde ele vai levá-la para o escuro e falar com você bem de perto. Ou talvez não se dê o trabalho de falar. Talvez simplesmente a arraste para o próximo beco escuro e a imprense contra a parede. Não, pensou ela. Repentinamente, as luzes brilhantes do restaurante eram brilhantes demais e Rosie podia ouvir tudo. Tudo. Até mesmo os grandes arquejos preguiçosos dos ventiladores de teto espancando o ar. Não, é mentira. Ele é bom, e isso é mentira. A resposta foi imediata e inexorável. O Evangelho segundo Norman. Ninguém é bom, benzinho. Quantas vezes já lhe disse isso? No fundo, todo mundo é escória. Você, eu, todo mundo. Rose, disse Bill. Tudo bem? Você está pálida? Não, não estava tudo bem. Sabia que a voz em sua cabeça mentia. Uma voz que vinha da parte dela ainda contaminada pelo veneno de Norman. Mas o que sabia e o que sentia eram coisas muito diferentes. Não podia sentar-se com todas aquelas pessoas, só isso, sentindo o cheiro de seus sabonetes, colônias e shampoos, ouvindo a animada trama dos bate-papos. Não conseguiria lidar com um garçom que se inclinaria para ela com uma lista de pratos especiais, alguns talvez em uma língua estrangeira. E, sobretudo, não conseguiria lidar com Bill Steiner, falar com ele, responder suas perguntas e, durante todo o tempo, imaginar como seria tocar-lhe o cabelo com a palma da mão. Abriu a boca para dizer que não estava bem, que se sentia enjoada e era melhor que ele a levasse para casa, talvez uma outra vez. Então, como no estúdio de gravação, pensou na mulher de Keaton Rosemather, em pé no alto da colina de vegetação exuberante, com a mão erguida e um ombro nu cintilando na luz nublada e estranha daquele lugar. Em pé, completamente destemida, acima de um templo em ruínas que parecia mais assombrado que qualquer casa que Rosie já vira. Enquanto visualizava o cabelo louro trançado, o bracelete de ouro e a ondulação quase percebida do seio, suas contrações no estômago se aquietaram. Consigo passar por isso, pensou. Não sei se realmente consigo comer, mas certamente posso achar coragem suficiente para sentar com ele por um tempo neste local bem iluminado. E vou lá me preocupar se vai me violar depois? Acho que violação é a última coisa na cabeça desse homem. Essa é só uma das ideias de Norman. Norman, que acha que qualquer negro que tem um rádio portátil é porque roubou-o de um branco. A simples verdade disso a fez tremer de alívio, e ela sorriu para Bill. Foi um sorriso débil e um pouco trêmulo nos cantos, mas melhor do que nada. Estou bem, disse. Um tiquinho apavorada, é tudo.
Vai ter que ser paciente comigo. Apavorada? Não comigo, não é? Apavorada com você, sim, senhor, disse Norma do lugar na cabeça dela, onde vivia como um tumor mau. Não, não exatamente. Ergueu os olhos para ele. Sentiu seu rosto enrubescendo com o esforço, mas conseguiu lidar com isso. É que você é só o segundo homem com quem já saí em toda a minha vida. E se isso é um encontro, é o meu primeiro encontro verdadeiro desde meu baile de formatura, em 1980. Minha nossa, disse ele. Falou suavemente, sem qualquer traço de brincadeira. Agora eu que estou ficando um pouco apavorado. O recepcionista. Rose não tinha certeza se devia ser chamado de Maitre ou se este era outra pessoa. Apareceu e perguntou se eram fumantes ou não. Você fuma? Bill lhe perguntou. E Rose rapidamente sacudiu a cabeça. Algum lugar fora do movimento seria ótimo, disse Bill ao homem de smoking. E Rose percebeu um bruxuleio verde-cinza. Achou que era uma nota de $5, passando da mão de Bill para a do recepcionista. Um canto, quem sabe? Certamente, senhor. Conduziu-os pela sala alegremente iluminada e sob as pás do ventilador que giravam preguiçosamente. Já sentados, Rose perguntou a Bill como a encontrara, embora achasse que já sabia. O que a deixava realmente curiosa era por que a encontrara. Foi Robbie Lefters, disse ele. Robbie aparece de tantos em tantos dias para ver se tem novos livros. Bem, velhos, na verdade. Sabe o que quero dizer? Ela se lembrou de David Goods. Foi uma parada dura. Perry era inocente. E sorriu. Eu sabia que ele tinha contratado você para ler os romances de Christina Bell, porque ele veio especialmente me contar. Estava muito empolgado. É mesmo? Disse que você era a melhor voz que já ouvira, desde a gravação de Cat Bates em Silêncio dos Inocentes. E isso significa coisa à beça. Robbie venera essa gravação. E também a leitura de The Death of the Hired Man, por Robert Frost. Ele conseguiu essa no velho LP Cageman de 33 rotações. Está arranhado, mas é espantosa. Rose continuou em silêncio. Sentia-se dominada pela emoção. Então pedi a ele o seu endereço. Bom, isso talvez seja dourar a pílula. A verdade nua e crua é que o atormentei para consegui-lo. Rob é uma dessas pessoas muito vulneráveis aos tormentos. E para dar a ele um crédito total, Rosie. Mas ela não prestou atenção às outras palavras. Rosie. Ele me chamou de Rosie, pensava ela. Eu não lhe pedi que fizesse isso. Ele simplesmente o fez. Gostariam de uma bebida, pessoal? Um garçom surgiu junto ao cotovelo de Bill. Idoso, digno, bonito. Parecia um professor de literatura de faculdade. Um que tivesse uma queda por vestidos com cintura alta, pensou Rose, e teve vontade de dar uma risada. Quero chá gelado, disse Bill. E você, Rosie? De novo. Ele fez de novo. Como soube que eu nunca fui realmente Rose, que sempre fui Rosie. Acho ótimo. 2 chás gelados. Excelente, disse o garçom. E depois recitou uma curta lista de pratos especiais. Para alívio de Rosie, todos eram em inglês, e ante as palavras grelhado Londres, sentiu realmente um fiapo de fome. Vamos pensar e lhe diremos num minuto, Bill falou. O garçom foi embora, e Bill virou-se para Rosie. 2 outras coisas a favor de Robbie, disse. Sugeriu que eu passasse pelo estúdio. Você está no edifício Korn, não está? É. Tape Engine é o nome do estúdio. Aham. Seja como for. Ele sugeriu que eu passasse pelo estúdio.
e que nós três podíamos sair para tomar algo depois do trabalho, de um modo muito protetor, quase paternal. Quando eu disse que não podia fazer isso, ele me fez prometer ligar para você primeiro. Tentei, Rosie, mas não consegui achar seu número no auxílio às listas. Ele não está lá? Na verdade, ainda não tenho o telefone, disse ela, saindo um pouco pela tangente. Não estava nas listas, é claro. Custava $30 extras. Soma com que mal podia arcar. Mas podia arcar ainda menos com ter seu número enviado para o computador da polícia da cidade onde morara. Sabia, pelas reclamações de Norman, que a polícia não podia varrer ao acaso os números de telefones não listados, da mesma forma que podia varrer os listados nos catálogos. Era ilegal. Uma invasão da privacidade de que as pessoas voluntariamente abriam mão ao permitirem que a companhia telefônica listasse seus números. Assim os tribunais haviam determinado, e como a maioria dos policiais que ela conhecera no decorrer de seu casamento, Norman tinha um virulento horror a todos os tribunais e tudo o que faziam. Por que você não podia passar no estúdio? Estava fora da cidade? Ele pegou o guardanapo, desdobrou-o e colocou-o cuidadosamente no colo. Quando a encarou novamente, Rosie viu que o rosto dele mudara um pouco, mas precisou de mais alguns momentos para perceber o óbvio. Ele estava enrubescendo. Bom, acho que não queria sair com você junto com um bando, disse. Não se consegue realmente conversar com alguém dessa maneira. Eu queria, bem, conhecer você. E aqui estamos nós, disse ela suavemente. É, aqui estamos nós. Mas por que quis me conhecer? Sair comigo? Ela fez uma pausa, depois acrescentou. Quer dizer, sou um pouco velha para você, não sou? Ele a olhou por um momento sem acreditar. Depois chegou à conclusão de que era uma brincadeira e riu. É, disse. De qualquer modo, que idade você tem, vovó? 27? 28? Inicialmente, Rosie pensou que ele estava fazendo uma piada não muito boa, e então percebeu que Bill estava bastante sério sob o tom leve, nem mesmo tentando lisonjeá-la, apenas declarando o óbvio, o que era óbvio para ele, pelo menos. A percepção a chocou, e seus pensamentos saíram voando em todas as direções novamente. Apenas um deles mostrou-se com alguma claridade. As mudanças em sua vida não tinham terminado quando achara um emprego e um lugar para morar que lhe pertencesse. Haviam apenas começado. Era como se tudo que acontecera até aquele ponto fosse apenas uma série de choques prévios, e aquele ali fosse o deflagrar do verdadeiro terremoto. Não um terremoto, mas um vida-moto. E subitamente sentiu-se faminta disso, e excitada de um modo que não entendia. Bill começou a falar, e então o garçom apareceu com os chás gelados. Bill pediu um filé e Rosie um grelhado Londres. Quando o garçom lhe perguntou como o queria, ela começou a dizer entre ao ponto e bem passado, como sempre comera carne porque era assim que Norma a comia, quando mudou de ideia. Mal passado, disse. Muito. Excelente, disse o garçom, falando como se realmente acreditasse nisso. E quando se afastou, Rosie pensou que lugar maravilhoso seria a utopia de um garçom. Um lugar em que cada escolha fosse excelente, muito boa, maravilhosa. Quando olhou novamente para Bill, seus olhos ainda estavam sobre ela. Aqueles olhos inquietantes com o vago tom esverdeado. Olhos sexy. Foi muito ruim? Perguntou ele. Seu casamento? O que quer dizer? Perguntou ela sem jeito.
Você sabe, encontro essa mulher na loja Barganhas e Penhores de meu pai. Falo com ela por 10 minutos e acontece comigo a coisa mais esquisita de todas. Não consigo esquecê-la. Já vi isso nos filmes e ocasionalmente li a respeito nas revistas que a gente sempre encontra na sala de espera dos médicos, mas nunca acreditei nisso. Agora, bom, é isso. Vejo o rosto dela na escuridão quando desligo a luz. Penso nela quando almoço. Eu. Fez uma pausa, lançando-lhe um olhar pensativo, preocupado. Espero não estar assustando você. Ele a estava assustando muito, mas ao mesmo tempo Rose pensava jamais ter ouvido algo tão maravilhoso. Seu corpo todo estava quente, exceto os pés, frios como gelo, e podia ainda ouvir os ventiladores girando no ar acima das cabeças. Parecia haver 1000 deles pelo menos. Um batalhão de ventiladores. Essa senhora entra para me vender seu anel de noivado, que ela pensa ser um diamante. Só que, bem no fundo, ela sabe que não é verdade. Depois, quando descubro onde ela mora e vou vê-la, com um buquê na mão e o coração na boca, pode-se dizer, ela por um triz não me achata o cérebro com uma lata de salada de frutas. Ergueu a mão direita com o polegar e o indicador separados por 1 centímetro. Rose ergueu sua própria mão, com o polegar e o indicador separados por 2 centímetros. Na verdade, o triz foi mais assim, disse ela. E sou como Roger Clemens, do beisebol. Tenho um controle excelente. Ele riu muito com isso. Era um som bom, honesto, vindo da barriga. Após um momento, ela também riu. De qualquer modo, a senhora não dispara o míssil. Simplesmente faz um apavorante movimento para baixo com ele. Depois o esconde atrás das costas como um garoto com o número da Playboy que roubou da gaveta do pai. Ela diz: "Ah, meu Deus, desculpe." E eu penso quem será o inimigo, já que não sou eu. E então penso até que ponto o marido é ex, já que a senhora tinha entrado na loja de penhores de meu pai ainda usando o anel. Entende? Sim, disse ela. Acho que sim. É importante para mim. Parece que estou sendo intrometido. Ok, provavelmente estou. Mas, de repente, fiquei bastante envolvido com essa mulher e não quero que ela esteja muito presa. Por outro lado, não quero que esteja com tanto medo a ponto de ter que abrir a porta com uma lata tamanho gigante de salada de frutas na mão cada vez que alguém bate. Faz sentido para você? Faz, disse ela. O marido é bastante ex. Depois, sem qualquer motivo, acrescentou. Ele se chama Norman. Bill balançou a cabeça afirmativamente, de modo solene. Entendo por que o deixou. Rose começou a rir e cobriu a boca com as mãos. Sentia o rosto mais quente do que nunca. Finalmente se controlou, mas teve que enxugar os olhos com o canto do guardanapo. Tudo bem? Perguntou ele. Está. Acho que sim. Quer me contar alguma coisa sobre isso? Uma imagem veio subitamente à mente dela com a claridade de algo visto num vívido pesadelo. Era a velha raquete de tênis de Norman, a Prince com a fita adesiva preta em torno do cabo. Estava ainda pendurada na escada da adega lá na casa, tanto quanto sabia. Ele a havia espancado com ela por diversas vezes nos primeiros anos de casamento. Depois, cerca de 6 meses após seu aborto, ele a violentara analmente com a raquete. Ela compartilhara um monte de coisas sobre seu casamento. É assim que chamavam aquilo, compartilhar, uma palavra que achava medonha e adequada ao mesmo tempo,
no círculo de terapia da FI. Mas aquele pedacinho ela conservara para si mesma. A sensação de ter o cabo de uma raquete de tênis Prince com fita adesiva enfiada em seu cu por um homem que montava nela como num cavalo, com os joelhos ao lado de cada quadril. Qual era a sensação de tê-lo debruçado sobre ela, dizendo-lhe que, se ela se debatesse, ele quebraria o copo d'água na mesinha de cabeceira e cortaria a garganta dela com ele. A sensação de ficar ali, sentindo o cheiro dos chicletes de Norman e pensar como ele a estava rasgando. Não, disse, e ficou grata por sua voz não tremer. Não quero falar sobre Norman. Ele me maltratava e eu o larguei. Final da história. É justo, disse Bill. E ele saiu de sua vida de vez? De vez. Ele sabe disso? Só estou perguntando isso pelo modo como você foi até a porta. Na certa, não estava esperando o representante da Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Não sei se ele sabe ou não, disse Rose, após pensar por um momento. Certamente era uma pergunta justa. Tem medo dele? Ah, sim, não tenha dúvida. Mas isso não significa muito, necessariamente. Tenho medo de tudo. É tudo novo para mim. Minhas amigas dizem que vou perder o medo, mas não sei. Você não teve medo de vir jantar comigo? Ah, tive sim. Eu estava aterrorizada. Por que veio então? Ela abriu a boca para dizer o que estivera pensando anteriormente, que aceitara porque seu convite a surpreendera. Depois a fechou de novo. Era verdade, mas não era verdade dentro da verdade. E essa era uma área onde não queria entrar. Não tinha nenhuma ideia se eles dois teriam algum tipo de futuro além de uma refeição no Pop's Kitchen, mas, se tivessem, não queria usar de subterfúgios. Seria um modo ruim de começar a viagem. Porque eu quis, disse ela. Sua voz era baixa, mas clara. Está bem, não se fala mais nisso. E não se fala mais em Norman também. Esse é o nome dele mesmo, sem brincadeira? É. Como o Bates, de Psicose? É. Posso lhe perguntar outra coisa, Rosie? Ela sorriu um pouco. Desde que eu não seja obrigada a responder? É justo. Você achou que era mais velha do que eu, não é? É, achei sim. Que idade você tem, Bill? 30. O que nos torna uma espécie de vizinhos de porta na loteria das idades. Mesma rua, pelo menos. Mas você imaginou automaticamente que não apenas era mais velha, como muito mais velha. Então, aí vai a pergunta. Está pronta? Rosie sacudiu os ombros, desconfortável. Ele se inclinou para ela, os olhos com o fascinante tom de um verde suave fixos nela. Você sabe que é bonita? Perguntou. Não é um comentário no ar, ou para ser descartado. É simplesmente pura curiosidade. Você sabe que é bonita? Não sabe, não é? Ela abriu a boca. Nada saiu dali, exceto um minúsculo ruído de respiração da parte de trás de sua garganta. Era mais parecido com um assobio do que com um suspiro. Ele pôs a mão sobre a dela e apertou-a suavemente. Seu toque foi rápido, mas mesmo assim acendeu os nervos de Rosie como um choque elétrico. Por um momento, Bill foi a única coisa que ela pôde ver. Seu cabelo, sua boca e, mais do que tudo, seus olhos. O resto do mundo desaparecera, como se os dois estivessem em um palco onde todas as luzes, exceto um spot brilhante e ardente, tivessem sido apagadas. Não zombe de mim, disse Rose. Sua voz tremia. Por favor, não zombe. Não posso suportar que faça isso.
Eu jamais faria isso. Falou de forma ausente, como se fosse um assunto além de discussão. Caso encerrado. Mas vou lhe dizer o que vejo. Sorriu e estendeu a mão para tocar a dela novamente. Sempre lhe direi o que vejo. Prometo. 7. Rosie disse que ele não precisava subir as escadas com ela, mas Bill insistiu, e ela ficou contente. A conversa deles tinha se voltado para coisas menos pessoais quando seus pratos chegaram. Bill estava encantado por descobrir que a referência a Roger Clemens não havia sido um acaso feliz, que Rosie tinha uma compreensão do beisebol de fã, e haviam conversado muito sobre os times da cidade enquanto comiam, passando naturalmente de beisebol para basquete. Ela quase não pensou em Norman até a volta, quando começou a imaginar como se sentiria se abrisse a porta de sua casa e lá estivesse Norman, sentado em sua cama, tomando uma xícara de café, talvez, e contemplando o quadro do templo arruinado e a mulher na colina. Então, enquanto subiam os degraus estreitos, com Rose na frente e Bill 1 ou 2 degraus atrás, ela descobriu outra coisa com que se preocupar. E se ele quisesse lhe dar um beijo de boa noite? E se, depois do beijo, ele pedisse para entrar? É claro que vai querer entrar, Norman disse a ela, falando com a voz opressivamente paciente, de quando tentava não ficar zangado com ela, mas mesmo assim ficando. Na verdade, ele vai insistir nisso. Porque outro motivo ele bancaria um jantar de $50. Meu Deus, você devia ficar lisonjeada. Há garotas na rua mais bonitas que você, que não conseguem 50 pela trepada. Ele vai querer entrar e foder você. E talvez seja bom. Talvez seja disso que você precise para tirar a cabeça das nuvens. Ela conseguiu pegar a chave da bolsa sem deixá-la cair, mas a ponta da chave esbarrou várias vezes em torno da fenda, no centro do disco de metal, sem entrar. Ele fechou a mão sobre a dela e guiou-a para o lugar certo. Rosie sentiu novamente aquele choque elétrico quando Bill a tocou e não pôde deixar de pensar no que a chave deslizando na fechadura lhe trouxe à mente. Abriu a porta. Não havia Norman nenhum, a menos que estivesse escondido no chuveiro ou no guarda-roupa. Só a sua agradável sala com as paredes cor de creme, o quadro pendurado perto da janela e a luz acesa sobre a pia. Não era um lar, ainda não, mas estava mais perto disso do que o dormitório da FI. Nada mal, disse ele pensativamente. Não é um duplex luxuoso nos arredores da cidade, mas não é nada mal. Gostaria de entrar? Perguntou ela, com os lábios que pareciam completamente entorpecidos, como se alguém lhe tivesse dado uma injeção de novocaína. Eu podia fazer um café. Ótimo. Norman exultou em seu bastião na cabeça dela. É melhor acabar logo com isso, não é, meu bem? Você lhe dá o café e ele lhe dá o creme. Um negócio e tanto. Bill pareceu pensar cuidadosamente a respeito, antes de sacudir a cabeça. Pode não ser uma ideia muito boa, disse. Não esta noite, pelo menos. Acho que você não tem a menor ideia de como mexe comigo. Riu um pouco nervosamente. Acho que eu não tenho a menor ideia de como você mexe comigo. Olhou por cima do ombro dela e viu algo que o fez sorrir e levantar para Rose os 2 polegares. Tinha razão sobre o quadro. Eu nunca teria acreditado nisso então, mas você estava certa. Acho que tinha pensado naquele lugar, não é? Ela sacudiu negativamente a cabeça, também sorrindo. Quando comprei o quadro, nem sabia que esta sala existia. Você deve ser médio, então. Aposto que deve ficar especialmente bem ali no final da tarde e início do crepúsculo.
O sol deve bater nele obliquamente. É, fica bem sim, disse Rose, sem acrescentar que achava que o quadro ficava bem e perfeitamente no lugar, em todas as horas do dia. Ainda não está enjoada dele, está? Não, não mesmo. Ela pensou em acrescentar. E ele tem alguns truques engraçados. Chegue ali e dê uma olhada mais de perto. Talvez consiga ver até algo mais surpreendente do que uma mulher prestes a lhe bater com uma lata de salada de frutas na cabeça. Diga, Bill, aquele quadro passou de seu tamanho comum para o de Cinerama 70? Ou foi só a minha imaginação? Não disse nada, é claro. Bill pôs as mãos nos ombros dela e Rose o encarou solenemente, como uma criança sendo colocada na cama, quando ele se inclinou e beijou-lhe a testa no lugar macio entre as sobrancelhas. Obrigado por sair comigo, disse ele. Obrigada por me convidar. Sentiu uma lágrima deslizando pela face esquerda e limpou-a com as costas dos dedos. Não tinha medo ou vergonha que ele a visse. Podia confiar a ele pelo menos uma lágrima, e aquilo era bom. Escute, disse Bill, tenho uma motocicleta, uma Harley velha e robusta. É grande, barulhenta, e às vezes o motor dela afoga em sinais vermelhos demorados. Mas é confortável, e sou um motorista extremamente seguro, se posso dizer isso. Um dos 6 donos de Harleys nos Estados Unidos que usa capacete. Se fizer bom tempo no sábado, poderia vir pegar você de manhã. Conheço um lugar a uns 50 quilômetros lago acima. Lindo. Ainda está frio para nadar, mas podíamos fazer um piquenique. Inicialmente, Rose foi incapaz de responder qualquer coisa. Estava simplesmente lisonjeada pelo fato de Bill convidá-la para sair de novo. E havia a ideia de andar na motocicleta dele. Como seria aquilo? Por um momento, Rose só conseguiu pensar como seria estar na garupa dele sobre 2 rodas, cortando o espaço a 80 ou 90 quilômetros por hora, abraçada a ele. Um calor totalmente inesperado a invadiu, como uma febre, e ela não reconheceu o que era, embora lembrasse de que sentira algo parecido muito tempo atrás. Rose, o que acha disso? Bom, o que achava? Ela tocou com a língua o lábio superior nervosamente. Afastou o olhar de Bill no esforço para clarear a cabeça e viu o maço de folhetos amarelos sobre a pia. Sentiu ao mesmo tempo decepção e alívio quando olhou de novo para Bill. Não posso. Sábado é o piquenique das filhas e irmãs. São as pessoas que me ajudaram quando vim para cá, minhas amigas. Há um jogo de softball, corridas, jogo de ferraduras, barracas de artesanato, coisas assim. E depois um show de noite, que é o que se espera que dê dinheiro realmente. Este ano vamos ter as Indigo Girls. Prometi que trabalharia na venda de camisetas das 17 em diante. E preciso fazer isso. Devo muito a elas. Posso trazer você de volta às 5. Não precisa se preocupar. Às 4, se quiser. Ela queria, mas temia mais coisas do que apenas se atrasar para vender camisetas. Ele entenderia se lhe contasse? Se lhe dissesse: eu adoraria abraçá-lo enquanto dirige velozmente. Adoraria que vestisse uma jaqueta de couro para que eu pudesse encostar meu rosto no seu ombro e sentir aquele cheiro bom e ouvir os pequenos estalos do couro quando você se movesse. Adoraria isso, mas acho que tenho medo do que eu possa descobrir depois, quando a viagem terminar, de que o Norman na minha cabeça esteja certo sobre o que você realmente quer. O que mais me assusta é ter que investigar a premissa mais básica da vida do meu marido.
A única coisa que ele nunca disse alto, porque nunca precisou, a de que o modo como me tratava era perfeitamente certo, perfeitamente normal. Não é da dor que tenho medo. Eu conheço a dor. Tenho medo é do término desse pequeno e doce sonho. Sabe, tive tão poucos sonhos. Percebeu que precisava dizê-lo e também, no momento seguinte, que não podia dizê-lo. Talvez porque tivesse ouvido isso em tantos filmes, sempre como um lamento. Não me magoe. Era isso que precisava dizer. Por favor, não me magoe. A melhor parte de mim que sobrou morrerá se você me magoar. Mas Bill ainda esperava uma resposta. Esperava que ela dissesse alguma coisa. Rose abriu a boca para dizer não. Realmente teria que estar no piquenique e no show. Talvez outro dia. Depois olhou novamente o quadro pendurado na parede ao lado da janela. Ela não hesitaria, pensou Rose. Contaria as horas até sábado e, quando finalmente estivesse na garupa dele, naquele cavalo de ferro, passaria a maior parte da viagem batendo-lhe nas costas e incitando-o a galopar mais velozmente. Durante um momento, Rose quase pôde vê-la sentada lá, a bainha de seu Kito Rose Mother puxado para cima, as coxas nuas apertando firmemente os quadris dele. O fluxo quente varreu-a de novo, mais forte ainda, mais doce. Está bem, disse. Eu topo, com uma condição. Diga. Bill sorriu, obviamente encantado. Depois você vai me levar ao Ettinger's Pier, onde vai ser a festa da FI, e vai ficar para o show. Eu compro as entradas. O convite é meu. Negócio fechado, disse ele instantaneamente. Posso pegar você às 8h30 ou é muito cedo? Não, está ótimo. É bom levar um casaco e talvez um suéter também, disse ele. Pode ser que deixe isso no porta-bagagem à tarde quando voltar, mas ao sairmos vai estar muito frio. Está bem, disse Rosie, já pensando que teria de pedir aquelas coisas emprestadas de Pen Haverford, que era mais ou menos de seu tamanho. Todo o guarda-roupa de Rosie para sair consistia de um único casaco leve, naquele momento, e o orçamento não aguentaria qualquer outra compra desse tipo, pelo menos por enquanto. Vejo você então, e obrigada por esta noite, mais uma vez. Pareceu pensar rapidamente em beijá-la. Depois simplesmente pegou a mão dela e apertou-a por um momento. De nada. Ele se virou e correu rapidamente escadas abaixo, como um garoto. Rose não pôde deixar de notar o contraste disso com o modo de Norman se mover. Um andar lento e penoso, de cabeça baixa, ou uma espécie de velocidade dardejante, fantasmagórica. Observou sua sombra alongada na parede até que desaparecesse, e então fechou a porta, trancando as duas fechaduras e apoiando-se nela, enquanto olhava para o quadro através do aposento. Modificara-se de novo. Tinha quase certeza disso. Atravessou a sala e parou na frente do quadro com as mãos cruzadas atrás das costas, a cabeça pendendo levemente para a frente, a posição fazendo aparecer comicamente com a caricatura do New York de um patrocinador de uma galeria de arte ou de um habitué de museus. Sim, embora as dimensões do quadro permanecessem as mesmas, ela tinha certeza de que ele se alargara um pouco. À direita, além do segundo rosto de pedra, o que espiava as cegas obliquamente através da relva alta. Ela podia ver agora o que parecia o início de uma clareira na floresta. À esquerda, além da mulher na colina, podia ver também a cabeça e os ombros de um pequeno pônei peludo.
Usava antolhos, comia a relva alta e parecia atrelado a um tipo de carruagem, talvez uma carroça, talvez uma sege leve ou um veículo de 2 lugares frente a frente. Essa parte Rosie não conseguia ver. Estava fora do quadro, até então, pelo menos. Mas podia ver parte de sua sombra e também outra sombra saindo dele. Pensou que a segunda sombra era provavelmente a cabeça e os ombros de uma pessoa. Talvez alguém em pé ao lado do veículo ao qual o pônei estava atrelado. Ou talvez. Ou talvez tenha ficado maluca, Rose. Você não acha realmente que este quadro tenha aumentado, não é? Ou que está mostrando mais coisas, se preferir. Mas a verdade era que acreditava nisso, via isso, e sentia-se mais excitada do que amedrontada com a ideia. Gostaria de ter pedido a opinião de Bill. Gostaria de saber se ele via algo do que ela estava vendo, ou achava estar vendo. Sábado, prometeu a si mesma. Talvez eu lhe pergunte no sábado. Começou a se despir. E quando estava no minúsculo banheiro escovando os dentes, já esquecera tudo sobre Rosie Mather, a mulher na colina. Esquecera tudo sobre Norman também, e Anna, e Pen, e as Indigo Girls no sábado à noite. Estava pensando em seu jantar com Bill Steiner, relembrando o encontro com ele minuto a minuto, segundo a segundo. 8. Deitada na cama, deslizando para o sono, ouviu o som de grilos vindo do Bryant Park. Enquanto flutuava, viu-se lembrando, sem dor e aparentemente a uma grande distância, de 1985 e de sua filha, Caroline. No que dizia respeito a Norman, jamais houvera uma Caroline. E o fato de ter concordado com a hesitante sugestão de Rosie de Caroline ser um bonito nome para uma garota não mudava isso. Para Norma existir apenas um girino que acabara prematuramente. Se por acaso era um girino menina, graças a uma viagem maluca de sua mulher, e daí? 800 milhões de chineses comunistas cagavam para isso, na linguagem de Norma. 1985. Que ano! Que ano infernal! Ela perdera Caroline, o bebê. Norman quase perdera o emprego. Quase fora preso. Rosie tinha uma ideia vaga. Ela fora parar no hospital com uma costela quebrada que lacerara e quase lhe perfurara o pulmão. E como uma atração extra, tinha sido enrabada com o cabo de uma raquete de tênis. Fora também o ano em que a mente dela, extraordinariamente estável até então, começou a oscilar um pouco. Entretanto, no meio de todos esses festejos, quase não notara que meia hora na cadeira de pool parecia às vezes 5 minutos, e que em certos dias tomava 8 ou 9 banhos de chuveiro entre o momento em que Norman saía para o trabalho e o momento em que ele voltava. Devia ter ficado grávida em janeiro, quando começara a se sentir enjoada pela manhã, e não menstruou em fevereiro. O caso que provocara a repreensão oficial de Norman e que seria exposto em sua pasta até o dia em que se aposentasse, ocorrera em março. Qual era o nome dele? Perguntou-se, ainda flutuando na cama entre o sono e o despertar. Mas naquele instante, mais perto do primeiro. Qual era o nome do homem que começara toda a confusão? Por um momento o nome não apareceu. Só a lembrança de que era negro. Um macaco, na linguagem de Norman. Então ele surgiu. Brander, murmurou no escuro, ouvindo o criquilar baixo dos grilos. Richard Brander. Era esse o nome. 1985. Um ano infernal.
uma vida infernal. E agora tinha esta vida, esta casa, esta cama e o ruído dos grilos. Rosie fechou os olhos e flutuou para longe. 9. A menos de 5 quilômetros da esposa agora. Norman estava deitado na própria cama, escorregando para o sono, para a escuridão, e ouvindo o contínuo rumor do tráfego na avenida Lakefront, 9 andares abaixo. Seus dentes e maxilares doíam, mas a dor estava distante agora, sem importância, escondida por trás de uma mistura de aspirina e Scott. Enquanto flutuava, viu-se também pensando em Richard Brander. Sem o saberem, era como se Norma e Rosie tivessem trocado um rápido beijo telepático. Richard, murmurou ele nas sombras de seu quarto de hotel, e então colocou o antebraço sobre os olhos fechados. Richard Brander, seu escroto nojento. Fora num sábado, o primeiro sábado de março de 1985, 9 anos atrás, mais ou menos. Por volta das 11 da manhã daquele dia, um macaco entrara na loja Payless, na esquina da rua 60 com a Saranac. Acertara 2 tiros na cabeça do balconista, saqueara a caixa registradora e saíra. Enquanto Norma e seu colega interrogavam o balconista do estabelecimento comercial ao lado, foram abordados por outro crioulo, este usando uma camisa do Buffalo Bills. Conheço esse crioulo, dissera. Que crioulo, cara? Perguntara Norman. O crioulo que roubou a Payless, respondera o negão. Eu estava em pé bem ali, perto da caixa do correio, quando ele saiu. O nome dele é Richard Brander. É um crioulo do mal. Vende crack no seu quarto de motel lá embaixo. Apontou vagamente na direção leste, para os lados da estação de trem. Que motel é esse? Perguntara Harley Bissington. Harley fora o parceiro de Norma naquele dia infeliz. Railroad Motel, dissera o negro. Sabe qual é o quarto dele? Perguntara Harley. Seu conhecimento do mencionado patife vai até esse ponto, meu amigo de pele escura. Harley quase sempre falava assim. Às vezes fazia Norman rir. Geralmente, porém, lhe dava vontade de agarrar o homem por uma de suas estreitas gravatas tricotadas e arrancar-lhe o gogó. É claro que seu amigo de pele escura sabia. Ele próprio, sem dúvida, ia lá 2 ou 3 vezes por semana, talvez 5 ou 6, se sua situação financeira estivesse boa, comprar pedra daquele crioulo do mal, Richard Brander. O amigo de pele escura e todos os seus companheiros macacos. Provavelmente, na época, aquele cara tinha alguma bronca de Richard Brander. Mas Norma e Harley não deram a mínima importância a isso. Tudo o que os dois queriam era saber onde estava o atirador, para poderem botá-lo logo em cana e resolverem o caso antes da happy hour. O crioulo vestindo a camisa do time dos Bills não conseguia lembrar o número do quarto de Brander, mas mesmo assim dissera a eles onde era. Primeiro andar, ala principal, bem entre a máquina de Coca-Cola e a banquinha que fornecia jornais. Norman e Harley partiram para o Railroad Motel, claramente uma das melhores espeluncas da cidade, e bateram na porta entre a máquina de Coca-Cola e a banquinha que fornecia jornais. A porta fora aberta por uma garota de cabelos louros berrantes e ar de puta, em um transparente vestido vermelho que permitia uma boa olhada em sua calcinha e sutiã. Era, obviamente, uma boa americana drogada. E os 2 policiais notaram algo que parecia 3 frascos vazios de crack em cima da televisão do motel. E quando Norma perguntara a ela onde estava Richard Brander, a mulher cometera o erro de rir dele.
Não tenho a mínima ideia, disse ela. Agora vão embora, rapazes, e levem seus rabos brancos para outro lugar. Tudo isso estava bastante correto, mas depois os diversos relatos tinham ficado um pouco confusos. Norma e Hallie haviam dito que a senhorita Wendy Arrow, conhecida mais familiarmente na cozinha de Daniels, naquela primavera e verão, como a putinha de cabelo louro berrante, puxara uma lixa de unhas de metal da bolsa e cortara Norma Daniels 2 vezes com ela. Certamente lhe apresentara cortes compridos e superficiais na testa e no dorso da mão direita. Mas a senhorita Yarrow afirmara que o próprio Norma fizera o corte na mão e seu colega fizera o da testa para ele. Tinham feito isso, dissera, depois de a empurrarem de volta à unidade 12 do Railroad Motel, quebrando seu nariz e 4 de seus dedos, fraturando 9 ossos de seu pé esquerdo ao pisarem nele repetidamente. Eles se revezavam, dissera, arrancando mechas de seu cabelo e socando-a repetidamente no abdômen. O mais baixo a violentara. Contara ela para os investigadores do Departamento da Corregedoria de Polícia. O de ombros largos tentara violá-la, mas inicialmente não conseguira que o negócio subisse. Depois de mordê-la várias vezes no seio e no rosto, ele conseguiu uma ereção, contara. Mas ele esguinchou tudo na minha perna antes de poder penetrar. Então me bateu mais. Disse que queria falar comigo bem de perto, mas falou principalmente com os punhos. Agora, deitado na cama do Whitestone, nos lençóis em que sua esposa tivera nas mãos, Norma rolou para o lado, tentando afastar 1985. Mas ele não quis ir embora. Não era de surpreender. Uma vez que aparecia, nunca ia embora. 1985 ficava por ali, como um vizinho idiota, falastrão e cheio de vento, do qual a gente não consegue se livrar. Cometemos um erro, pensou Norman. Acreditamos naquele macaco desgraçado com a camisa do Bills. Aquilo havia sido um erro, sem dúvida. Um erro bem grande. E tinham achado que uma mulher que parecia tanto ter parte com Richard Brander devia estar no quarto de Brander, o que fora um segundo erro, ou uma extensão do primeiro. E, na verdade, pouco importava ser uma coisa ou outra, porque os resultados eram os mesmos. Senhorita Wendy Arrow era uma garçonete de meio expediente, puta de meio expediente e drogada em tempo integral, mas não tinha estado no quarto de Richard Brander. Na verdade, nem sabia quem era essa criatura no planeta. Descobriu-se que Richard Brander fora o ladrão que roubara a Payless e liquidara o balconista, mas seu quarto não era entre a máquina de refrigerantes e a banquinha de jornal. Aquele era o quarto de Wendy Arrow, que estivera sozinha pelo menos naquele dia específico. O quarto de Richard Bender ficava do outro lado da máquina de Coca-Cola. Tal erro quase custara a Norma Daniels e a Hallie Bissington o emprego, mas no final o pessoal da corregedoria acreditara na história da lixa de unha. E não havia nenhum esperme que se basear às acusações de estupro por parte da senhorita Yarrow. Sua afirmativa de que o mais velho dos dois, o que realmente a penetrara, usara um preservativo e depois o jogara no vaso sanitário e puxara a válvula, não podia ser provada. No entanto, haviam ocorrido outros problemas. Até os que mais os apoiavam no departamento tiveram que admitir que os inspetores Daniels e Bissington tinham se excedido um pouco nos esforços para subjugarem a gata selvagem de 50 quilos com a lixa na mão. Ela realmente tinha alguns dedos quebrados, por exemplo. Daí a repreensão oficial. Não que aquilo fosse o final do assunto.
Aquela vaca arrogante tinha encontrado o judeu, aquele judeuzinho careca. Mas o mundo estava cheio de vacas arrogantes procurando encrenca. Sua esposa, por exemplo. Mas esta era uma vaca arrogante a respeito da qual podia fazer alguma coisa. Isto é, se conseguisse dormir um pouco. Virou para o outro lado e 1985 finalmente começou a desaparecer. Quando você menos esperar, Rose, murmurou Norman. É aí que vou aparecer à sua frente. 5 minutos depois estava dormindo. 10. Aquela putinha, como ele a chamava, pensou Rose em sua própria cama. Estava quase dormindo, mas não totalmente. Podia ouvir ainda os grilos no parque. Aquela putinha de cabelo louro berrante, como ele a odiava. É, claro que odiava. Tinha havido, no mínimo, uma confusão com os investigadores da corregedoria. Norma e Hallie Bickerton haviam escapado com a pele intacta, quase intacta, mas descobriram que a putinha de cabelo louro berrante conseguira um advogado, um judeu careca de porta de xadrez, na linguagem de Norma, que iniciara uma gigantesca ação civil a seu favor. Citava Norman, Hallie e todo o departamento de polícia. Então, não muito antes do aborto de Rose, Wendy Arrow fora assassinada. O corpo, descoberto atrás de um dos elevadores de carga no lado oeste do lago, fora esfaqueado mais de 100 vezes e seus seios cortados. Algum tarado, Norman dissera a Rose, e mesmo não sorrindo ao colocar o telefone no gancho. Alguém na delegacia deve ter ficado realmente excitado para ligar para sua casa. Mostrava uma inegável satisfação na voz. Wendy repetira um jogo arriscado vezes demais e tirara uma carta imprevisível, ossos do ofício. Então tocara o cabelo de Rose muito suavemente, acariciando-o, e sorrira para ela. Não o seu sorriso cortante, o que a deixava com vontade de gritar. Mas mesmo assim tivera vontade de gritar, porque sabia, sem que nem porquê, o que acontecera a Wendy Arrow, a putinha de cabelo louro berrante. Está vendo como tem sorte? Ele lhe dissera, alisando sua nuca com as grandes mãos duras. Depois seus ombros, depois seus seios redondos. Está vendo como tem sorte de não estar pelas ruas, Rose? Então, talvez tenha sido um mês depois, talvez mês e meio. Norma entrara, vindo da garagem. Encontrara Rose lendo um livro romântico e concluíra que precisava falar com ela sobre seus lazeres. Precisava falar com ela bem de perto, na verdade. 1985, um ano infernal. Deitada na cama com as mãos sob o travesseiro, Rose deslizava para o sono, escutando o som dos grilos entrando pela janela, tão perto que a sala parecia ter sido magicamente transportada para o coreto do parque. Pensou então na mulher que sentara no canto com o cabelo grudado nas faces suadas, o ventre duro como pedra, os olhos rolando nas órbitas escurecidas do choque, quando os beijos sinistros começaram a lhe fazer cócegas nas coxas. A mulher que só veria aquela gota de sangue no lençol anos depois. A mulher que não sabia da existência de lugares como filhas e irmãs, ou de homens como Bill Steiner. A mulher que cruzara os braços, agarrara os ombros e rezara a um Deus em que não mais acreditava para que aquilo não fosse um aborto, para que não fosse o fim de seu pequeno e doce sonho. E pensara depois, quando o viu acontecendo, que talvez fosse melhor. Sabia como Norman cumpria as responsabilidades de marido.
Como cumpriria as de pai? O zumbido suave dos grilos embalava seu sono e podia até sentir o cheiro da grama, um aroma seco e doce que parecia deslocado em maio, um cheiro que associava aos campos de feno em agosto. Nunca senti o cheiro da grama do parque antes, pensou sonolenta. É isso que o amor, o encantamento pelo menos, causa na pessoa? Aguça-lhe os sentidos e a deixa maluca ao mesmo tempo? Bem distante, ouviu um estrondo que poderia ser um trovão. Isso também era estranho, pois o céu estava claro quando Bill a trouxera para casa. Ela olhara para cima e se maravilhara com a quantidade de estrelas que vira, mesmo com o alaranjado intenso das luzes da rua. Deslizou para longe, mergulhando no último sono sem sonhos que teria por algum tempo. E seu pensamento final, antes de ser reclamada pela escuridão, foi: como posso ouvir os grilos ou sentir o cheiro da grama? A janela não está aberta. Eu a fechei e tranquei antes de vir para a cama.